Olá! Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu nunca fiz a abertura desse jeito, sabia? Nunca fez nem essa abertura, né, amiga? Nunca fiz essa abertura, mas tá tudo certo, porque eu estou voltando com o Desabafo Corporativo. Eu estou muito feliz, porque o Desabafo Corporativo vem aqui discutir questões do dia a dia, questões reais, pôr fogo. Não no parquinho do Léo, não. Pôr fogo na empresa. Não podemos fazer pôr fogo nas copyright, discussões. copyrights. As discussões aqui na mesa. E hoje estou muito feliz porque a gente vai falar de liderança num lugar que quase nunca aparece, que é no chão de fábrica. A gente não fala... A gente vive falando de cultura de engajamento, de todas as políticas práticas de RH, de gestão e tudo mais, em grandes empresas. Tanto é que o episódio chama Liderança Além do Prédio. Espelhado, babies, espelhado. E por isso, gente, eu trouxe o Eric Salles. Eric Salles. Você viu que eu ia falar Henrique Salles? Henrique? Não sei de onde eu tirei esse Salles? Henrique. Não sei. É bom mesmo. E esse desabafo tá ficando uma bagunça, mas tá tudo certo, porque a gente tá retomando. E eu trouxe, então, Eric Salles, que você já conheceu semana passada no Batendo Ponto. E ele, Quito, trouxe uma convidada muito especial, que é quem vai dar a cor para esse episódio super importante. Quem Minha querida, que eu estava ontem, gostei tanto da companhia dela que eu tive que sequestrá-la para esse podcast. Renata Canteiro, se apresenta, amor. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Eric. Eu sou Renata Canteiro, sou diretora da Embaquim, que é uma empresa de 45 anos, familiar, fabricante de embalagens plásticas flexíveis, mais conhecidas como bag-in-box. E atuamos principalmente na indústria química, alimentícia, cosmética, farmacêutica e agrícola. Só todas as indústrias, né? Apenas todas. E super importante na cadeia de valor dessas organizações, o seu papel. Sim, a gente faz embalagens primárias, então elas entram em contato direto com o produto. Somos super auditados, a gente tem várias certificações, nós ISO 9000, a FSSC, que é uma certificação para a segurança alimentar. A gente tem certificação EcoVadis, porque tem toda uma preocupação ambiental e ESG dos nossos clientes. E somos também Women Owned, uma empresa de gestão feminina e certificada. Né? Quem está à frente hoje é minha mãe, 76 anos. Uau! Que não parece, né, Eric? Ela tá muito melhor do que eu. Assim, eu cheguei ontem na fábrica e aí eu tava todo capenga, né? Porque era o quê? 9 horas da manhã, eu tinha acabado de acordar. E a dona Laura chegou já correndo assim, depois do yoga dela, feito uma corridinha, chegando no exercício. Maravilhosa. Maravilhosa. Que demais. Bem, mas pra gente falar de como é gestão além do prédio espelhado, liderança além do prédio espelhado, queria começar do zero. Conta aí como que começa a sua jornada de liderança numa indústria familiar. Na verdade, começa como todas as outras começaram na minha família. O meu pai era um empreendedor de startups há 45 anos atrás, quando esses termos não eram usados, né? Então, a Embaquim nasceu numa garagem, então é bem emblemático isso tudo. E, bom, naquela época eu era bem pequena, a empresa tem 45 anos, e, enfim, eu vivi toda essa história de filhas, somos 2 filhas mulheres, então a gente viveu isso, que imagina, filhas mulheres não vão trabalhar com o pai. E também eu decidi ser bióloga, eu sou apaixonada pelos plantas e animais, e ele ficou super contente quando eu me formei e tudo. E eu pensei em enveredar para a economia ambiental, que é muito interessante, eu ainda adoro o tema, me chama a atenção. Mas, enfim, deu tudo errado na minha vida, e eu ia para a Flórida, e acabei ficando, e daí nessa o meu pai me ofereceu um emprego. Ele falou, bom, já que você não vai, por que você não começa a trabalhar na empresa? Eu comecei como tradutora da documentação que uma outra empresa que ele estava também iniciando precisava. E depois que eu comecei a traduzir toda a documentação de uma empresa, foi legal, porque foi uma imersão na empresa através de documentos. Então, uma empresa de ISO 9000, eu traduzi como era a instrução de trabalho para limpar o chão da fábrica. Aí também é um baita de um espaço para você entender a operação, né? Porque se você está traduzindo instrução de trabalho, de como é que você preenche um relatório de não conformidade. A instrução de trabalho, como é que você qualifica um fornecedor e, enfim, como é que você faz a manutenção da máquina. Então, assim, foi uma teoria incrível, fantástica, e não sei se tem outra história parecida com essa. Mas, enfim, então, eu entrei nessa questão da qualidade, o meu pezinho foi na qualidade, eu comecei gerente já, eu e uma colega de faculdade que a gente também contratou na época para um outro negócio de dispositivos médicos.
E a Embaquim fornecia para essa empresa. E qual que era o tamanho da Embaquim quando você entrou? A gente tinha 70, 80 colaboradores, mais ou Então, menos. tipo, 30% do que tem hoje, né? É, Cresceu um um pouquinho, terço, só um triplicou de pouquinho. tamanho. É. Foi isso, foi mais Que ou massa. menos isso. E daí, quando eu comecei na Embaquim, eu comecei com grupos de melhoria para justamente entender quais eram as dificuldades naquela época. A gente está falando em 2001, 2002. 2002 eu comecei a engatinhar ali e a certificação ISO 9000 da Embaquim saiu em 2004. Então foi um grande feito assim que eu consegui ajudar a Embaquim desses primeiros selos que a gente tem. Que meu grande feito de 2004 foi completar 1 ano de idade. Ai, tá bom, já sabia. sabemos. Assim, né? Quem viu batendo ponto já Fazer o quê? sabe, Quem mas viu vamos batendo lá. ponto sabe, Continue, faz. Renata. E, enfim, aí eu começo na Embaquim muito assim, sem pretensão alguma. Nunca tivemos esse olhar, é a filha do dono, alguma coisa assim. Eu entrei realmente no chão de fábrica para entender qual que eram as carências de documentação, porque é para isso que a ISO serve, para você padronizar as coisas. Então, foi para mim outro momento muito grande, né, de novos documentos me seguindo, e de eu poder entender como é que eram os processos, o que criava valor ali em termos de controle. Enfim, logo depois o meu pai demitiu o gerente de produção. Eu falei, que bom, quem que você vai pôr no lugar? Você. Eu sou a gerência de produção. Não entendo de produção. Nossa, então foi o primeiro. Exato. Foi. Aí eu comecei a estudar, eu sempre fui muito curiosa, então fiz cursos para entender, dar subsídios para aquilo que eu estava, né, já vivendo na prática. Então, sempre fui aquela aluna muito... então é isso que está acontecendo comigo agora, sabe assim? Então, sempre atuei bastante. E comecei também a atuar no desenvolvimento junto com meu pai. Fundador, empreendedor, centralizador, são todos sinônimos, acontecem em todos os lugares. E então, eu comecei a atuar com ele também em desenvolvimento para entender projetos futuros. E foi num projeto desse que a gente estava indo fazer teste, porque fazer embalagem, você pensa em sistema de embalagem, ela nunca funciona sozinha. Você sempre tem que ter alguém, ou uma máquina puxando a embalagem, né, fazendo o invase, ou então uma pessoa manuseando, ou então as duas coisas ao mesmo tempo, que é a maioria. Então, interessante, nesse Brasil afora, a gente não tem uma indústria muito centralizada. Por exemplo, a gente está falando de uma indústria alimentícia, aí você tem lá fabricantes no interior de Minas, em Goiás, para fazer os produtos derivados do leite. Então, às vezes você tem que chegar em lugares que não é tão fácil assim, tão perto de BH, quanto a gente gostaria, ou qualquer outra capital. Então, a gente usava muito os colegas do meu pai que vieram da aviação. Nesse dia, a gente estava indo para Carambeí, que é no Paraná, e que pouca gente conhece. Sim. E eu não conheço. Não conheço. Não. Mas assim, e ali do lado tem Ponta Grossa, que tem um aeroclube. Então, o que a gente fez? A gente foi para lá, ao invés de sair daqui e ir para Curitiba, de Curitiba, alugar um carro, 3 horas dirigindo e tal. Então, era mais rápido. A gente pegou o avião com um amigo do meu pai pilotando, proa de Ponta Grossa, e eu já estava acostumada, né? Eu chamo aviões pequenos carinhosamente de geladeiras com asa, porque você pega uma turbulência, alguma coisa, e chacoalha e tal. Então, assim, eu já tinha feito algumas vezes profissionalmente, né? Então, com emoção. Estava o piloto, o meu pai, eu estava atrás do meu pai e as amostras do meu lado. Aí a gente foi um voo bem tranquilo, né? Eu escutava, assim, e o piloto toda hora estava passando, sei lá, por Sorocaba, daí você escuta o Papatango, Delta Oscar November, que é a placa, né, do avião. E daí ele fala, na altitude, qual que é a proa que ele está indo, tal. Beleza. A hora que a gente chegou próximo de Ponta Grossa, ele não conseguiu contato com o aeroclube. Mas precisava pousar, porque quando você está em avião pequeno, você voa visual. Então, ele preparou para o pouso. No que ele preparou para o pouso, ele viu um outro avião pousando na cabeceira oposta. O que ele fez? Arremeteu. Já arremeteu com o avião? Não. Já? Não? É emocionante. Quando acontecer com vocês, vocês vão lembrar de mim. E daí, o avião que está vindo naquele devagarzinho, né? Preparando para pousar, ele dá o quê? Potência máxima? E sobe tudo de novo. Aí você gruda na cadeira e fala, tá bom, não foi a primeira vez,
bom, também não foi a última. Daí ele arremeteu, ele fez a volta para pousar de novo. No que ele foi tentar pousar de novo, o avião começou, pouso forçado, puf, o avião caiu. Gente. O avião caiu. E para mim, assim, a hora que ele ouviu o barulho, eu achei estranho. A hora que ele falou pouso forçado, eu falei, beleza, vai fazer um pouso forçado. Eu também não tinha sido o primeiro. Sim. Enfim, aí não lembro de mais nada. Eu começo a ouvir vozes na sequência. Eu lembro de alguma coisa na ambulância. Cirurgia geral, anestesia geral, já tomaram? Não. Sim, não. Recomendo também. Se toma anestesia geral, é igual um filme de Hollywood, sabe? Quando vai... Você vai voltando aos poucos, assim. É o mesmo efeito de você ter um estresse pós-traumático. É como se você tivesse tido uma anestesia natural, entendeu? Porque eu já passei pelos dois. Então, assim, o meu corpo desligou a minha lembrança daquele momento. Porque o Paulo faleceu ali na hora. O meu pai, ele chegou a ser socorrido, mas ele não sobreviveu aos ferimentos. E eu tô aqui para contar essa história, né? Eu quebrei 2 vértebras, 2 costelas, 30 pontos na testa. E a hora que o médico falou, você quebrou 2 vértebras, eu olhei assim, eu sentia dor, é fato. Mas daí eu mexi um braço, o outro, uma perna, outra, e falei, cara, mas não é que quando a gente quebra, tipo, game over, vai parar de funcionar? E depois eu vi os exames e eu notei, assim, qual que era aquele 1 centímetro da asa do anjo da guarda que falou, não, você vai sair daqui inteira. Né? Então, foi um dia bem assim, definitivo, né, nas nossas vidas, claro, porque ninguém estava esperando a perda do meu pai, nem do Paulo. Era um amigo, ele trabalhava na empresa também. E assim que eu soube da notícia, lá mesmo na Santa Casa de Ponta Grossa, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cadê a empresa? E agora? Porque apesar de eu já estar trabalhando lá havia 6 anos e trabalhava direto com o meu pai, ele era muito centralizador, ele fazia muita coisa. Os projetos vinham dele. Fundador, né? Exato. Aquele traço característico de Muito. quem funda uma empresa, De né? quem funda, Faz tudo na mão. É muito interessante. Quando eu já tinha feito alguns cursos de empresa familiar e sucessão. A primeira vez que eu ouvi alguém definindo um fundador, eu falei, ele conhece meu pai. Não é possível, é muito assim. E você vai escutando as histórias, elas são todas iguais, né? Muito semelhantes. Enfim, e aquele momento marcou bastante a nossa história. E a minha mãe conta também da parte dela, como foi ela voltar na empresa, porque ela participava, ela era sócia, né? Porque você nem sempre ter 2 pessoas responsáveis. E quando meu pai não estava, ia viajar, passar uns dias fora, ela ia assinar os cheques. Então, naquela época, usava cheque. Sabe o que é cheque? Sei o que é cheque. Eu sei o conceito de cheque. Ele sabe o que é. Sei o conceito. Então, tinha isso daí. Então, ela foi para lá para assinar o cheque. E daí, naquele momento, todo mundo absolutamente perdido. O que a gente faz, né? O capitão se foi. E daí, ela chamou todo mundo e falou, cara, vamos tentar? Né? Daí, todo mundo, não, vamos tentar. E, assim, estamos tentando até hoje. Não estão tentando, estão fazendo. A gente já percebeu que a gente, né, tem habilidade para tocar de um jeito que a gente foi escrevendo do nosso jeito, um pouco sem pretensão, com alguma experiência e muita vontade. Sim. E principalmente com base na equipe que a gente tem, porque o nosso gerente mais júnior está há 19 anos conosco, quer dizer, foi onde que a gente acha esse tempo, né, de permanência numa empresa hoje em dia? Que é até difícil fazer pergunta depois, a história é impactante, né? A gente fica concatenando onde que a gente consegue encaixar uma pergunta, mas eu acho que essa é uma característica muito marcante da Embaquim, porque você mesmo, aqui, ó. você mesmo. Eu já fui em muita empresa, Bia também, Rê também. Só que é um negócio diferenciado. A Embaquim é quase uma seita do bem, assim, tipo, eu andei ali pelo perímetro, conheci a linha de montagem, todo mundo o tempo todo, oi, bom dia, tudo bem, como é que você tá? É realmente uma sensação de acolhimento, assim, você não sente aquela tensão que vira e mexe, você entra no escritório, na Faria Lima, por exemplo, sua energia, ela vai embora, assim, você sente que a galera tá no corre. E é óbvio que a galera ali tá no corre, mas tá no corre parecendo que tá tão feliz. No corre, tipo, tá tão tranquilo. E pelo visto, o tempo de permanência mostra isso, né? Pra uma liderança ficar 19 anos numa empresa, não é algo mais tão comum, né? E também não é um setor tão comum disso acontecer, porque a indústria a gente costuma ver uma rotatividade bastante acentuada, é uma realidade que se distancia um pouco daquelas teorias que a gente tem de engajamento e tudo mais, porque é pensada pro pé espelhado.
Então aí, ela tinha até comentado que não sabe exatamente como acontece, mas eu vou te jogar esse desafio. Como que isso acontece? Tipo, como que vocês conseguiram construir esse ambiente que alguém fala, ok, vou trabalhar 30 anos aqui, tô de boa? Eu acho que muita explicação a respeito disso tá sempre em quem está na frente. Sim. E como a gente falava ontem, muito tem desse DNA da minha mãe, de ser uma pessoa absolutamente humilde e aberta ao que os outros têm para contribuir. Abertura, anota aí. Abertura. Porque já é o primeiro ponto, porque hoje, assim, a gente já sabe, e lá não é diferente. Você entra na empresa pelos benefícios, pelo salário, qual que é o meu plano de carreira. E você sai pelo teu líder, certo? Então, isso funciona lá também. Eu tenho cuidado de sempre ler alguma entrevista, né, de desemprego que a gente faz, de desligamento que o pessoal faz. Eu quero saber, eu preciso, porque como toda a produção está sob minha responsabilidade, você pega alguma coisa, porque é aquele momento que a pessoa fala tudo, né? Então, você tem esse olhar. E você saber que você está numa empresa em que você não vai ouvir faz assim porque eu estou mandando. Eu não vou falar que em 200 colaboradores nunca acontece, mas não é uma diretriz nossa. A gente não é dirigido por uma pessoa que fala assim, não, mas isso daqui vai ser feito assim. A gente sempre abre tudo para discussão. E é uma coisa que acaba... a opinião do outro conta. É uma gestão mais participativa, né? Vocês não são tão verticalizados no sentido Exato. de, fulano fala, o outro obedece. Não acontece isso. E pelo que eu entendi, dado que você trouxe, né? Que sua mãe, humilde e com muita abertura, ela de fato ouve, né? Ou desabafa que ocorre, porque dentro da organização não se está falando algumas questões. Exatamente. Mas o ambiente psicologicamente seguro é um ambiente onde as pessoas devem falar e são ouvidas. Exato. É isso a base do ambiente psicologicamente seguro. E aí tem até uma questão que a Renata ela me contou em outras conversas, que é assim, no dia do onboarding, primeiro dia que entra uma turma, ela que está na diretoria, está no comando da empresa, ela faz questão de ir para o onboarding. E é difícil a gente ver isso em empresas, porque assim, a galera entra, tá sempre talvez o gerente de RH, um BP de RH, que vai receber a galera, faz o treinamento, leva para o time. É difícil a alta liderança participar desses rituais de entrada. E é super importante. Porque simbolicamente mostra eu me importo com você. Exato. E é sobre isso. A gente por mais que não tenha ainda montado a nossa seita de uma maneira formal, né, abrido um CNPJ de seita. Que não paga imposto, ia ser bem bom. Mas, assim, o que faz sentido para a gente é que, assim, você vincula as pessoas por propósito. Então, claro, que para quem está entrando, e a gente tem um programa de recrutamento interno que a gente leva muito a sério. Então, qualquer vaga que existe é recrutamento interno. Por isso que o nosso gerente mais sênior tem 19 anos. Mais júnior. Mais júnior. O mais sênior agora, quantos anos tem o mais sênior? O gerente, acho que 30. Olha, 30 que demais, 30 anos. anos. 30 anos de 45 de empresa, né? Então entrou, então, tá 2/3 da história da companhia lá dentro. São 3 meninas lá, de 30 anos de empresa, 30, 29, 28, coisas que legal. parecidas. Muito legal. E, enfim, então a gente dá muito valor a isso porque você vai dando realmente oportunidade para quem precisa. Então, claro, qual que é o nível de envolvimento do operador de produção, né? Que entra como ajudante de produção depois de 6 meses de operador de produção. Cara, ele está precisando do dinheiro dele. Perfeito. Então, o que a gente vai falar? Claro que você vai ter um ambiente seguro, a gente dá condições, faz festa, a gente tem vários benefícios, 2 refeições por dia por colaborador preparadas lá mesmo, a cesta básica, enfim, N outros benefícios, que é esse chamariz da entrada. Né? Exato. Bom, eu sou um bom pagador, eu não atraso, você abre lá todas as plataformas. Nossa, estou aqui pensando, poxa, 2 refeições. O que traz muita qualidade de vida, né? Exatamente. A gente sabe que para quase todos são as 2 que ele tem. Então, a gente dá muito valor para isso. E o Eric teve lá, por exemplo, a gente está no primeiro turno, né? Nós 3 diretores somos os últimos a almoçar. Sim.
entendeu? Porque a gente sabe que o que a gente está comendo, o que sobrou, quer dizer, não é o que sobrou. Então, sabe que todo mundo está recebendo alguma coisa que a gente fala, bom, tá legal. E vocês estão sempre legal. lá, na verdade, né, no mesmo ambiente. Então, vocês estão vivenciando a experiência do colaborador em algum grau. Vocês estão próximos da operação. Olha o quão simbólico Exato. vocês serem... Normalmente, indústria realmente também, para mim, é algo muito novo. Né? Felizmente, estou tendo experiência na indústria, mas faz 1 ano e meio. O tempo todo foi serviços, anteriormente. E, normalmente, eu vejo a diretoria ser a primeira a almoçar. E o que ela está falando aqui, elas fazem questão de serem as últimas. Porque não é só o que sobra, mas obviamente, a comida que ficou pronta às 11, às 2 é outra qualidade. Exatamente. Mas é aí que ela mede a qualidade daquilo e, simbolicamente, ela está dizendo, todos vocês primeiro. Nossa, arrasou. Exato. Arrasou. Não, a Embaquim, pra mim, ela é um baita de um case, assim, pra se estudar, né? Obrigada por ter trazido esse case para vocês. Você saia com o seu ego bem massageado, tá? E você merece mesmo. Mas é até uma questão de que, assim, eu quero até trazer um outro ponto, porque o crescimento da Embaquim, se ela tem 45 anos, tá com 240, 220 colaboradores, 220. Foi um crescimento bastante sustentável, né? Que eu acho que permite que você, de fato, conheça cada colaborador, faça parte. Porque vira e mexe a gente tem empresas, né? Que a gente está muito nesse setor de startup, fintech, que em 1 ano, 200 pessoas chegaram. Ali a gente está falando de um time que ele foi paulatinamente construído, feito uma confiança, que quando uma pessoa nova chega, já tem uma que já tem um legado, já tem uma história dentro da companhia. Então rola todo esse clima de comunidade. E eu falo isso porque eu estava zanzando pela fábrica com a dona Laura, né? Que é a presidente, mãe da Rê. Cara, ela conhece até as tartarugas, assim. Tipo, ela sabe o nome dos lagartos, da menina que fica assistindo a tartaruga quando a tartaruga tá sozinha pra não ser atropelada por um caminhão passando com a embalagem. Eu sou bióloga, vocês lembram, né? Então, exatamente. É verdade, tem tartaruga mesmo? Tem uma tartaruguinha que tem 30 anos. Tem 30 eu anos tô a aqui falando tartaruguinha. assim, não tô entendendo essa metáfora, não é metáfora. Não, é uma tartaruga. Você tem tartaruga e você tem lagarta. E lagartos é uma família. Que brigam com a tartaruga, pelo que eu entendi. Tipo, eles disputam aquela casinha. Ou seja, tem outras vidas nesse chão de fábrica. A gente tem um jardim bem bacana, com um pomarzinho. É que interessante. Incrível. Os colaboradores, a gente oferece redes, então tem tipo um redário para a hora do intervalo, eles tirarem uma soneca na sombra. Visitar. Mano, é fantástico. Vale Nunca consegui usar, mas eu vou chegar lá. Vale a pena visitar. Mas então, Rê, o que realmente importa para quem está para engajar a turma do chão de fábrica e o que não funciona? Certo. Para mim, a resposta está muito vinculada a propósito. Então, como eu estava falando, né? Sim. A tua intenção, o teu propósito quando você entra é muito, pirâmide de Maslow. Eu preciso ali pagar minhas contas, os boletos estão correndo. Então, o que me importa é o dia 5, cara. Dia 4 eu já começo. E daí, o que a gente faz? Sabendo disso, há 45 anos, se o dia 5 cai no final de semana, a gente paga a sexta. Sim. Olha o valor que é para quem está entrando. E meio que não consegue ver nada na frente. Então, à medida que você vai subindo, aí a gente vê essa questão de realmente o que você falar, ter voz, de você poder ser empoderado, de você poder dar uma ideia e ver lá se realizar, você se realizar profissionalmente nesse sentido. Então, de fato, contribuir. Exato. Na você construção. tem que entender essas hierarquias, essas etapas de qual que é o público que você está manejando. A gente está falando de operadores, de líderes, de coordenadores, de gerentes. Então, cada um tem essa realidade. Então, você precisa saber manejar e saber manter todo mundo motivado. Então, dei algumas ideias aqui do que a gente faz, do que a gente faz para todos. Quando a gente sobe um pouquinho na hierarquia, quando a gente fala das lideranças, dos coordenadores, o nosso RH toca grupos de liderança, grupos de coordenadores mensais. A gente está agora encerrando um programa, assim, porque a gente quer realmente dar esse potencial. A gente está no momento de sucessão, né, de pensar em pessoas de 30 anos de casa, como é que a gente mantém essa coerência para os próximos responsáveis de cada departamento. Então, a gente está com um treinamento de fora, robusto, de ano inteiro, para justamente trazer ferramentas, porque qual que é o lado
não vou dizer negro, mas um pouco sombra de você ter colaboradores de 30 anos. Você tem pouco sangue novo, né? Você não traz esse oxigênio de, porque eu tive uma experiência, porque eu aprendi isso, porque é onde eu trabalhava. É sempre embaquim. Então, como é que a gente está fazendo para trazer esse repertório externo? Exato, né? De você aumentar o teu ferramental de alternativas. E a gente está trazendo isso via uma formação interna, né? Da nossa equipe. Então, é isso. Eu vejo que a gente está sempre bem atento desse olhar do que faz sentido para aquela pessoa voltar a trabalhar e ter aquela garra, aquele empenho de poder ter a sensação, tem a sensação que teve um trabalho bem realizado em cada nível que ela tá se reportando. Eric. Oi. Então, vamos lá, vamos organizar aqui. Bastante coisa para a gente densificar. Então, a gente começou falando, né, da humildade e da abertura das principais lideranças. Né? E, portanto, criar um ambiente em que as pessoas possam falem, sejam ouvidas, consideradas, né? E isso faz a diferença. A gente falou que para cada nível, existe uma necessidade diferente e, portanto, se atende de forma diferente. Exato. E embora nós dois ficamos apaixonados, né, pelo fato de ter pessoas, o encarreiramento interno muito forte, você trouxe um contraponto importante. Sim, né? Falta muitas vezes o repertório de fora. E muitas coisas lá fora podem ser consideradas e integradas, né, na cultura embaquim. Então, você está trazendo, de alguma forma, nesse programa de formação, esse repertório ampliado para se olhar para novas formas de fazer. Exato. É isso até aqui? Por enquanto, sim. É isso até aqui. E aí eu quero até trazer um ponto que, assim, eu gosto de estar aqui nesse ambiente com a Renata porque ela me falou muitas coisas ontem que eu não consegui explorar, pois agora você está na reta. Por isso que a gente te trouxe aqui. Para complementar o de ontem. Tá porque, assim, o legal da Embaquim é uma empresa em franco crescimento, porém não é um crescimento predatório. Então, quando a gente pergunta para a Renata, qual que é o market share da sua empresa? Não faço ideia. Não faz ideia do market share, porque não importa se a empresa está crescendo. Então, assim, não se é a empresa uma empresa... está atendendo ao seu propósito Exato. e papel social, e se ela está entregando os resultados esperados para que os acionistas e os colaboradores se sintam reconhecidos, está funcionando. É isso? É isso. É isso. Não precisa dominar o mercado, ser a maior. Está cumprindo um propósito, está crescendo, porque o produto é bom, porque a margem é boa. Mas você não precisa ficar desbravando tudo. Mas aí é valor, né? Mas aí é valor, Quito. É valor. Aí lá vou pro Quito. É valor. E aí, é isso, é valor. E desce para a empresa. Porque se essa é a mentalidade da direção, se eles não estão nesse corre absurdo para temos que dominar o mercado, então também o quadro de colaboradores, também o time sente que, existe uma estabilidade, existe um propósito, existe uma perenidade dentro da organização. O que explica muito daquela sensação de seita do bem que a gente está falando, né? Que a galera, todo mundo... Que cara, é quer absurdo. se esfaquear para tomar o posto, porque a gente, enquanto empresa, não quer esfaquear o concorrente. Falar, não, eu preciso desse cliente de qualquer jeito. A gente tem assim, faz muito sentido o crescer o bolo. Bora lá crescer o bolo, não é? Vamos crescer o nosso próprio bolo. É isso. Exato. Então, fazer o nosso melhor. A gente vem muito com essa mentalidade de prosperar junto. A gente não vem com a mentalidade de esfaquear o fornecedor. Aí preciso de desconto. Claro, gente, eu não posso pagar o dobro do que o mercado está pagando, não é isso. Do mesmo jeito que não é que eu não sei qual que é o market share, eu estou aqui ignorando, né? Claro que a gente fica super atento a todos os movimentos, desenvolvimentos, aonde que eles estão. A gente faz isso estando no cliente. A gente sabe, entendeu? Então, mas não é que eu preciso pagar uma pesquisa de mercado gigante porque alguém falou, mas eu quero ser o number one. E isso eu vejo que tem muito o dedo da mulher aí. Eu percebo, assim, comparando com outras empresas, claro, você tem mulheres bem masculinizadas, e eu estou falando aqui num sistema de gestão. Como é que a gente um pouco que eu estudei tem muito a ver assim com como é que a gente oferece brinquedos para as crianças na infância, passa por isso, né? Como é que mães tratam o filho homem e a filha mulher, e tá tudo bem, Eu só hoje, depois de alguns anos à frente da empresa, ajudando a estar na frente da empresa, eu vejo que existe todo um outro mundo onde essa não competição predatória
pode florescer Sim. numa economia mais justa em que todos podem se sentir Perfeito. mais parte, em vez de só se estapeando por uma posição do outro, entende? Sim, sim, sim. Não, eu acho que é muito, né, aquela história de sair de competição para coopetição. Né? Então, o quanto vocês do setor específico podem contribuir uns com os outros para que vocês inovem e desenvolvam novas tecnologias e que todo mundo possa fazer melhor, né? Mas sem necessariamente roubar um pedaço do outro, porque tem tanto mercado. Exato. Tem tanto espaço. A gente tem, e acho que tem muito isso, né? Acho que quando você disse das mulheres masculinizadas, eu fui até 2010 para sobreviver no mercado financeiro, 80% homens naquela época, etc. Eu era uma mulher vestida de homem, agindo como homem. Né? Então, a única coisa que era ver que era mulher era o cabelo longo e o batom. Tá. Mas eu nem usava maquiagem, eu só usava batom. Hoje eu uso por necessidade. Mas a questão é as características naturalmente mais desenvolvidas na mulher e no homem, ambas são importantes para a gestão. Sim. Ambas. Então, com certeza, sua mãe e vocês têm características normalmente mais encontradas nos homens de foco, busca do resultado, mas tem as características naturalmente mais femininas deste olhar mais colaborativo, desta escuta, deste acolhimento, que faz toda a diferença. E que atende o propósito. É claro, não, e também a gente não está assim, polarizando também, aqui de maneira nenhuma. Mas assim, tem uma coisa que tem muito, passa por valor, que é importante para vocês. Eventualmente para outras organizações, dependendo da composição societária e tudo mais, é importante ser o primeiro, é importante comer o market share do outro, é importante, etc. Mas tem uma coisa que não cabe, mas aí é valor. Sim. Tem uma coisa que não cabe nenhum dos dois e que você passou aqui de lance, mas eu queria retomar, que é a questão do fornecedor, né? Dado que nós dois somos fornecedores de serviços, né? É muito dolorido ver empresas cujo papel social está atrelado no caso de indústria, à produção, ou de serviços, entrega de serviço, e eles estão lá negociando 180 dias para pagar o fornecedor para ganhar no mercado financeiro. Espera aí. A gente já não aprendeu lá na época de derivativos que, assim, quando a empresa desvia o seu papel para querer ganhar num mercado que não é o seu... Exato. Ela não confia nela mesma. Não faz sentido. E daí você tem N empresas, porque a gente tem muito essa E aí não depende do tamanho. ESG. Então, a gente lida muito com empresas, porque somos empresas de mulher. E todos os nossos colegas que preenchem ESG são... menores, são muitas vezes serviços, brindes, é um pessoal que faz catering, alguma coisa assim, e que está começando. E daí as grandes multinacionais que querem mostrar essa bandeira, não, eu apoio, eu tenho um target aqui do meu orçamento para gastar com empresa diversa, mas eu só pago 180 dias. Cara, como é que o pequeno vai sobreviver? Ele precisa pegar 15% do dinheiro no mercado. Desculpa, cara, não fecha. Seja coerente. Precisa coerência. Precisa coerência. Então, uma das coisas quando a gente fala coerência, Bia, é tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Então, eu vou tratar o meu fornecedor como eu gostaria que o meu cliente me tratasse. Gente, não faz sentido? Agora, e será que se você espremer o seu fornecedor, não é isso que o teu cliente vai fazer com você? Não estou falando que o meu cliente não me esprema, gente. Eu não estou falando que eu vivo numa bolha onde nada disso faz sentido. Mas vamos pensar, vamos colocar isso na balança. Sim. Entendeu? O cliente que começa a espremer a gente demais, a gente olha e fala, vale a pena? Exato. Deixa eu dar de bandeja para o meu concorrente. E outra coisa legal do Embaqui, tá? Endividamento quase nulo da empresa. Uma excelente gestão financeira. Nulo. Parabéns. Tudo se cria caixa para reinvestimento, né? Você não fica criando dívidas. Eu disse parabéns a priori.
Sim. Porque eu, como trabalhei a vida inteira no mercado financeiro, obviamente ela faz conta e quando vale a pena, ela aproveita também as linhas de crédito. Com Sim. certeza. Só tem que saber quais linhas escolher e pagar direitinho. Que eu sei que paga. E aí eu somo uma questão aqui, tá? Que a gente falou valores, né? Tem empresas que o valor é ok, vamos ser top market, top 1, quero ter o maior share. Só que aí a gente tem que entender os subprodutos de cada valor. Então, se a gente tá falando da Embaquim como esse case de uma cultura sustentável, que as pessoas se sentem pertencentes, propósito, querem ficar, isso tá diretamente atrelado a como as coisas acontecem com base nesse valor. Exato. Então, se você quer ter esse rush de ok, vou ser o primeiro e tal, pressiona o time, vamos gerar resultado, nanã, talvez esse tipo de cultura não seja um subproduto que você vai tirar tão facilmente. Então, acho que, assim, é muito sobre o mindset da empresa, como que ele se desdobra para baixo e o que você recebe de cultura e como você constrói a cultura com base nisso. Até porque a cultura, no fundo, é o comportamento da liderança que isso, molda. Exato. Certo? E principalmente o comportamento da dona Laura e o seu. É que moldam a cultura da empresa. Por isso que a gente está vendo aqui na Embaquim um alinhamento cultural muito grande, dado o comportamento das duas líderes, das duas principais líderes, e aí a organização vem muito alinhada. Agora, o ruim disso tudo é quando a empresa prega, fala que a cultura é uma cultura acolhedora, é uma cultura de ambiente psicologicamente seguro e tudo mais, e dado o meu valor de ser número 1, tirar sangue de todo mundo, é óbvio que eu vou tirar sangue do colaborador. É óbvio. Exato. Então seja transparente, porque tem gente que a troco de alguma coisa, muita grana, eventualmente topa. E desculpa, né? Isso aí é até estratégia de recrutamento, assim, a maneira que você se posiciona. Que se você se posiciona como, somos tão fluffy, que ambiente gostoso, pertencente de trabalhar, a pessoa vai e entra sob essa perspectiva, e lá dentro você tá metendo a faca, você tá cobrando uma performance para além, você recrutou a pessoa errada. Porque tem gente que, ok, eu vou entrar nessa cultura, que ela é mais do rush, que beleza, eu entendo que eu vou ser extremamente cobrado e tal, mas eu terei tal contrapartida. Então a gente precisa se posicionar da maneira que ela é referente, perene e transparente ao que é praticado na empresa, até pra gente recrutar as pessoas certas, porque senão você vem o quê? Você vem com turnover alto, você vem com a queda da produtividade, você vem com um gasto de reposição, você vem com o estresse do time que tem que absorver a demanda de quem saiu do time porque estava com a cultura desalinhada. Então, muito de como a gente se posiciona, vocês super alinhados, queridões, mas a gente vê muito caso, né, Bia? A gente, tipo, empresas que se posicionam como X, quando você entra Y, e esse desalinhamento gera ruídos que aí o pobre da RH tem que cuidar depois. E aí vai para risco reputacional, exatamente, perda de colaboradores, alto turnover, alto absenteísmo, alto presenteísmo e assim vai. E eu vou trazer a sardinha eu tenho que falar de gerações, né, gente? Desculpa. Especialmente dessa galera que tá chegando, que vai representar 30% da força de trabalho até 2030, que a gente posta, né? A gente posta. Posta tudo. A gente posta. Então, às vezes a crítica que você fazia na sua Copa com o seu colega, na verdade, vai virar um TikTok com 10 milhões de views. E aí, cadê o employer branding da sua marca? Não, e o impacto, quando a gente fala de indústria, mesmo de serviços, mas indústria mais direto, o impacto, ele é sistêmico. Perfeito. Né? Porque você vai atrelar um produto, que vai, no seu caso, vai atrelar outro produto, né? E aí o negócio Não, a gente até puxa... É grande, né? Não precisa nem Pode longe, né? Você lembra do caso da Cloudflare, que rolou em 2024, que a Brittany lá, ela filmou o desligamento dela, e aí foi um desligamento que foi meio mal feito, realmente estava ruinzinho. Ela postou, só o vídeo da Brittany pegou 11 milhões de visualizações, centenas de milhares de comentários quebrando o pau na Cloudflare, falando que eles eram péssimos, sei lá o quê, outros xingando ela, mas a maioria xingando a empresa, mais os vídeos que estavam cotando o vídeo dela, comentando o vídeo dela, compartilhando o vídeo dela. Então, assim, virou uma crise reputacional bizarra para uma empresa gigantesca de tecnologia, porque eles erraram um processo de desalinhamento de cultura ali, eles fizeram um processo de RH errado, isso se tornou uma crise sistêmica reputacional para eles que teve que envolver vários times. Então, assim, é importante que a gente tenha essa visão de que a privacidade ela é um conceito muito fluido. Agora, o que acontece no escritório não necessariamente fica no escritório. Ah, não. Entendeu? Com certeza não. Bem, que bom que ela não tem esse problema. Pela consistência. Do mesmo jeito que a gente tem... greenwash que a gente fala, né? Quando em aspectos ambientais, eu vejo muito ESG wash hoje em dia. Ah, sim. Então, vem com um speech maravilhoso que eu sou uma empresa fluff e tal. E daí, a hora que você entra, é exatamente o que você disse, né, Eric? Então, eu acho que, seja transparente. Cara, você vai entrar, eu vou meio que
sugar o seu sangue Mas aqui, eu vou né? te pagar preciso. muito. Eu não espero que você fique aqui mais que 2 anos, mas enquanto você está aqui, cara, desculpa, você não vai ter férias, você vai fazer mínimo 12 horas por dia, vai levar trabalho, mas você vai ganhar uma grana. É isso que você quer, tá disposto? Tem gente que topa, tá tudo bem. E aí você Quem somos nós pra julgar? Né? Vamos lá. Se você é transparente no recrutamento, você se salva de tanta dor de cabeça Super, depois. né? E Nossa. falar E que aí? isso aqui... Não, então, aí você falou de recrutamento, lembrei. Quais comportamentos são inegociáveis? Boa. A gente tem agora, quando entra fit cultural, então a gente tem muito a ver isso. Se a pessoa vem já, cara, mas qual que é o plano de carreira? Mas onde é que eu vou daqui 2 meses? A gente ainda não está preparado para isso, porque a gente ainda recruta via chão de fábrica. Então a gente precisa de um pessoal que entra com uma motivação, sabendo que putz, vai demorar uns 2 anos para poder ter uma primeira promoção, né? A gente ainda é bem operacional e tal. Então, a gente traz por outro lado, nesse momento. Tá. Então, inegociável está lá no nosso fit cultural. A questão de pontualidade, por exemplo. Para a indústria é fundamental. É fundamental. Senão a máquina está lá e não tem que troca opere. de turno. Não tem que opere. Então, assim, você tem quebra que chegar produção. aqueles 10 minutinhos antes para o coordenador falar... Eu sei que eu vou conseguir mexer aquela linha, né? Rodar aquela linha. Então, no princípio, são poucos, são valores como esse, né? Ética, integridade, a gente tem 54% de mulher. Então, assim, não foi uma vez só que um homem entra... E a gente fala isso no recrutamento. Cara, você sabe que você vai responder para uma mulher? Porque a gente tem muitas líderes mulheres. E, cara... Tem homem que não consegue. E tá tudo bem. Vai fazer o quê? Às vezes, mentaliza alguma coisa da mãe que teve um problema e não superou ainda. E não vai. Não dá tempo da gente poder ajudar enquanto RH, sabe? Às vezes a gente atua, é interessante. Mas, às vezes, não consegue. E, tipo, paciência, lindo. Não deu para nós. Então, isso tem que estar bastante bem monitorado para evitar esse desgaste futuro. Legal. Não, e eu gosto do que você traz essa janela, né? Que demora um pouquinho, demora uns 2 anos para você talvez receber um primeiro bônus, um aumento, uma promoção. Mas aí entra naquilo, né? Porque ações de engajamento, reconhecimento não é só bônus. Sim. Não é só promoção. Claro. Então, ok, a janela de crescimento vertical, ela pode até estar aqui, mas eu sei, por A mais B, né? Tanto que você está falando, existem ações aqui para que esse colaborador lembre que está sendo visto, para que ele tenha um ambiente de trabalho que seja assim. Porque não é só sobre a matéria financeira. Lógico que é importante a matéria financeira. Mas, especialmente quando a gente fala de colaboradores que eles estão num cargo mais de base, né? Uma galera mais júnior, uma galera mais da operação, é muito sobre você sentir que está sendo visto e que você está em movimento dentro da companhia. Então, você está sendo envolvido no processo de decisão, você está sendo envolvido num projeto de alta visibilidade, se foi para alguma ação off-site, se foi para um cliente testar um processo, alguma coisa assim, para você sentir que, de maneira intencional, você está se desenvolvendo ali dentro. Uma hora o crescimento vertical ele pode vir. Claro. Mas é só sobre monotonia custa dinheiro. Assim. Se você deixa a pessoa se sentir estagnada, um beijo. E eu sei que é algo que vocês fazem de maneira perene, né? Vocês olham para isso no chão de fábrica. Com certeza. A gente tem avaliações de desempenho todos os anos. E agora a gente vai implementar alguma coisa também. Como a gente está com um processo de sucessão bem estruturando, a gente vai fazer um outro pensando só assim nas oportunidades de futuro. Então, a gente vai fazer isso para todo o chão de fábrica, né? E, então, sem dúvida que a gente tem um RH bem atuante. O nosso RH Lab, ele responde direto para minha mãe. A gente tem, imagina, a gente tem 200, que ser assim. a Concordo. gente tem 200 colaboradores e a gente tem uma gerência de RH que responde direto para ela. Então, isso demonstra, né, o valor que a gente tem em todo esse cuidado com os colaboradores desde o momento que eles entram. Excelente. Perfeito. Agora, e quando alguém não se adapta? Como é que é? Porque, assim, tem empresas que a pessoa não se adapta, recebe feedback e vai ficando. Lá também vocês vão ficando? Ou vocês... Isso também é um lado sombra. Né? A questão de a gente se apega. Então, eu imagino. Então, eu quero saber. O desligamento é uma coisa bem dolorosa pra gente. Assim, é quase você despedir alguém da família, né? Tirar do grupo. Tirar do grupo do WhatsApp. Exato. Bloquear. Então, é uma coisa mais demorada.
Tá. Mas ela ocorre. Ocorre. A Tá. gente pensa... Eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui desligar alguém, a gente tem lá eu contei, né, que a gente tem uma mentora que nos apoia nesses processos, tanto de autoconhecimento quanto do grupo. Legal. Aquela opinião de alguém de fora, idônea, né? Será que eu entendi direito? Então, quando a primeira vez que eu tive que desligar alguém, eu falei, cara, eu não sei desligar alguém, como é que eu vou desligar? E daí, eu treinei com ela. Então, algumas vezes, para processos mais delicados, né, de pessoas com mais experiência, aí você treina, porque você quer. A gente tem, imagina, uma empresa do nosso tamanho, a gente já fez outplacement, que é um negócio muito legal também, né? Claro. E trazer essa honradez, né, a tudo que a pessoa contribuiu no momento que ela estava lá. A gente sabe que isso é importante, a gente sabe que dói, então a gente tenta olhar com o máximo de cuidado possível. E com certeza demora um pouco mais do que o normal de mercado. O ano passado eu fui convidada pela Solids para fazer uma palestra no Leader Shift, que é um evento só para liderança, 1.500 líderes, de desligamento. Tá. E eu falava assim, gente, como é que eu vou começar uma palestra de desligamento entre o cara do BOP e o Cafu? A minha palestra era entre os dois. E eu tinha que falar de desligamento. Eu falei, meu Deus, entre dois famosos eu vou falar de desligamento. E aí, correndo, eu tive um insight que eu nunca tinha tido antes. Tá. Que, na verdade, o desligamento... Vou até olhar para a câmera. O desligamento, ele é uma questão de tempo e espaço. Ou seja, em algum tempo no passado, e naquela organização, daquele momento no passado, você era a pessoa. Você foi contratado, você foi contratada. Você era a pessoa. Só que o tempo e o espaço mudaram. Hoje, por conta de qualquer variável que não necessariamente é você, não é mais o seu lugar. E está tudo bem. O que você tem que entender é que não é que você deixou de ser competente. Não é que você deixou de ter o seu valor. Mas neste tempo e espaço já não faz mais sentido essa relação. Isso para mim foi libertador, começar a palestra desse jeito. Né? E dizer assim, gente... E aí vou falar como RH, 27 anos de cabelo branco escondidos. Que, de fato, assim, depois que eu aprendi a desligar, foi muito fácil para mim. Porque, como eu vejo, né, longitudinalmente essas pessoas... Inclusive, almocei hoje com um ex-colaborador. Que legal. E eu vejo o quanto é importante para essas pessoas isso ser o mais rápido possível. Porque quando a gente começa a estender demais uma relação desgastada, ou uma pessoa que já não está performando do mesmo jeito, ou já não está feliz, é ruim para a empresa, para o time e para a pessoa. Porque a gente prolonga uma situação que o fim a gente sabe qual vai ser. Só que a gente só está dando menos tempo para essa pessoa ir para o mercado, a gente está dando mais tempo para o time se desgastar, mais tempo para a organização olhar para você e falar, pô, não vai fazer o que tem que fazer? Então, eu sou a pessoa que mais encoraja os líderes a desligar quem tem que desligar, pelo bem da pessoa, pelo bem do time, pelo bem da organização. Então, eu acho que foi a pessoa certa para falar de desligamento. Não, cara, eu gosto porque foram milhares. Como RH. Como líder, como nem RH. tanto. Não chegou a milhares, mas como RH. Até quando a gente começa, muitas crises. A olhar para algumas teorias, tipo o quadrante, né, da Radical Candor. Então, a gente se coloca lá, né, no Ruinous Empathy, que a gente fica demorando tanto, né? Tá familiarizada, amiga, com o Radical Candor? Não. É um quadrante que ele... tem 4 espacinhos que eles medem, né? Eles equilibram, assim, a sua propensão para construir conflitos saudáveis. E o quanto você empatiza e humaniza as relações, né? Você não pode nem humanizar demais, nem entrar para conflito demais. Tem que ter um certo equilíbrio. Se você foge de conflitos, você acaba tendo essa ruinous empathy, que é o quê? Tô com empatia demais. E aí, quando você tá com empatia demais, tô com dó, não vou dar esse feedback difícil, não vou desligar. O que acontece? O líder se ferra. Porque e você infantiliza a pessoa. Você infantiliza a pessoa, exato. É assim, né? Porque se você não adereça um tema difícil com alguém que está naquela situação, você acaba absorvendo esse fallout, você acaba absorvendo esse estresse, e você, enquanto líder que impacta outras pessoas, acaba impactando outras pessoas negativamente, porque você não vai estar no seu melhor lugar, na sua melhor posição de liderança, para poder liderar, inspirar e manter a segurança psicológica do seu time, que, enquanto líder, também é parte do seu papel. Sim, então, assim, quando você segura um feedback difícil, quando você segura um desligamento, você está fazendo um desserviço para quem está ao favor, para si mesmo e para a pessoa que vai receber o feedback,
Sim. Ou ser desligada, né? Quanto mais a gente posterga essas conversas, pô, Então, pior. quando o meu liderado chega e fala assim, chefe, eu preciso mandar alguém embora, já não aguento mais. A primeira pergunta que eu falo é você foi muito claro quanto ao objetivo que a pessoa não atendeu? Então, quando você tem alguma gestão por indicador, já ajuda pra caramba. Porque o meu receio é assim, será que, não fui com a cara? Entende? Será que algum viés pessoal da pessoa que trouxe alguma outra coisa, alguma inimizade? Então, é isso que eu quero Você descartar toma esse cuidado. da primeira, no Claro. primeiro. Então, já conversou? Como foi a última avaliação de desempenho? O que vocês falaram? Foi bem nítido? Olha, você não está atendendo aqui, lá. Quantas vezes você teve essa conversa? Já tive 1, 2, 3. Cara, vai feliz. Né? A gente tem que, quando faz um desligamento, colocar a cabeça no travesseiro e falar, eu expus claramente aonde eu estava precisando de ajuda e não estava obtendo. Aí, ótimo. Mas a gente precisa do 1, 2, 3. E depois eu volto. Qual foi a sua parcela de responsabilidade nesse desligamento? Porque a gente, enquanto líder, tem que dar um bom direcionamento, tá certo? Sim. Então... E ser transparente também acerca das razões, né? Porque a gente tem o hábito, né, de às vezes fazer um desligamento que você vai passando a mão na cabeça e tal. Eu vou trazer a caso da Brittany de novo, da Cloudflare, que assim, ela foi parte de um layoff. Foi uma mudança diretiva na empresa, layoff. Mas ao invés disso, falaram para ela que ela estava sendo demitida por uma matéria de performance, porque estava um pouco aquém. Só que o líder não estava na reunião, não havia tido feedback negativo anteriormente. Por quê? Porque ela estava performando, né? Então ela não teve esses feedbacks anteriores mostrando que existia um problema e uma continuidade desse problema. Então foi meio que uma desligação surpresa, ela começou a ser obsoleta, né? Começaram a tirar processos dela e a pessoa sabe. Quando você não está comunicando e fazendo feedback, a pessoa sabe que ela vai ser demitida. Não à toa ela entrou gravando a reunião. Ela sabia o que ia acontecer ali. Uma reunião com 2 representantes de RH, sem o líder dela, do nada, depois de um monte de processo começar a assumir, ela sabe o que vai acontecer. E assim, é muito mais fácil você chegar para uma pessoa dessa e falar, olha, redirecionamento da companhia, tal coisa aconteceu, estamos fazendo um layoff, infelizmente, por tal motivo, não faz sentido para a estratégia agora a gente continuar essa... É isso. Nossa, era tão mais fácil. É tão mais fácil. Mas criou-se um cenário para tipo, tadinha, foi tal, nananã. E aí, 11 milhões de views acabando com a empresa. Entendeu? Então, a problemática... Agora tem uma notícia ruim. Estamos acabando o tempo. Já acabou o nosso tempo. Babadinho, né? A Foi gente muito fala. bom. Foi muito bom, Rê. Gostoso demais. Quem tá ouvindo? E aí você pode olhar para a câmera ali, agora. Uma única ideia dessa conversa sobre liderança fora dos prédios espelhados, na real, no chão de fábrica. Uma única ideia. Qual que você deixa aqui para... Uma única ideia. Uma única ideia. Sim, depois de 1 hora falando. Assim, pega uma das coisas que você faz que já é uma excelente ideia, né? Que você tem vários casezinhos mas se práticos. fosse só uma. Exato. A gente faz um corte para os preguiçosos só ver essa. Já vai no minuto 59 e já pega aquela ali. Adorei. Uma única ideia, para mim, é fazer para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Acho que isso é um bom direcionador. Sabe? Veja o outro como você mesmo. Um ser humano inteiro. Inteiro, íntegro. É pratica que ele está empatia, precisando. né? Pratica o sentido literal da empatia. Da Se coloca naquele lugar. Decidir fazer para o outro. O que você gostaria que o seu chefe fizesse para você, que o seu líder fizesse para você, faz pelo seu liderado. E depois me conta. Legal. Obrigada, Obrigado, Rê. Foi ótimo. Obrigada, Eric. Trazer Sempre, para o primeiro desabafo 2026. Renata. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Yay! Arrasou, que lindo.